Olá, meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre algumas atitudes que podem colaborar com os conflitos interpessoais que estão acontecendo nesse distanciamento social. Vamos comigo? O que são os conflitos ou o que pressupõe os conflitos interpessoais? A gente pode dizer que é uma situação, um momento em que as regras de convivência elas não estão tendo muita relação com aquilo que a gente está disposto a fazer. Ou seja, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer. Ou eu acho que o que eu vou fazer não está sendo muito bacana, está sendo injusto. Ou as minhas relações, de expectativa com aquilo que eu estava esperando, elas não estão indo muito bem. Elas não se correspondem, Eu tenho uma expectativa muito mais alta do que o que eu preciso fazer. Vamos falar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho o que significa esses conflitos interpessoais dentro do contexto familiar para as crianças aí de educação infantil, principalmente de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. Vamos pensar o que o distanciamento social ele nos trouxe. A criança, ela precisa estar presente em uma aula online e, se a gente for pensar, ela foi privada de várias coisas. Primeiro, ela não consegue mais realizar as atividades que ela realizava lá na escola em sua totalidade, ou seja, envolvendo o corpo, em atividades livres, algumas mais estruturadas, O que são estruturadas? Aquelas elaboradas pela professora. Ela não tem mais acesso à comunicação, da postura da professora diante de comportamentos adequados e outros não tão adequados assim. Por quê? Quando ela tem a relação com a professora, na tela, é uma relação que vai envolver principalmente aqui os membros superiores. Então, a criança, além de tudo isso, ela está fora de um contexto e o que para ela é o contexto de sala de aula. Ela não está mais nesse contexto. Aquilo que ela vivencia dentro de casa não é nem um pouco parecido com as rotinas escolares que ela tinha. Então, vamos pensar em algumas coisas para a gente poder trabalhar com esses conflitos interpessoais. Primeira coisa, a gente tem a impressão de que falando para a criança o que ela vai fazer, o que ela tem que fazer, ela vai incorporar isso imediatamente. Só que não é assim que as coisas funcionam. A criança, ela leva um tempo para processar todas as informações. Ainda mais num ambiente tão diferente que ela está vivenciando essas aulas online como o ambiente familiar. O falar só para a criança, e não é que é só porque a gente fala diversas vezes, ele é insuficiente, tá? Muitos professores e também nós pais, nós temos essa impressão. Falei uma vez, a criança vai aprender. Essa relação direta, ela não acontece. Aí vocês poderiam me dizer assim, Ligiane, mas quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu já nem sei mais quantas vezes eu já falei isso, o que ela tem que fazer. Não é uma questão de repetição. É preciso que a criança vivencie um processo para que ela possa ir articulando essas informações. Vamos pensar numa criança que está nesse contexto escolar, de ensino remoto, de ensino online. Ela sabe que ela precisa assistir a aula online. Só que a hora que a aula vai começar, apesar de tudo ali no cantinho dela estar organizado, ela levanta e vai beber água. Ela levanta e quer ir ao banheiro. Ela levanta e diz que está com fome. E aí ela faz birra, diz que ela não sabe fazer. E ela começa a chorar. E nós adultos, quando a gente vai fazer a intervenção, a gente vai... A primeira coisa, eu já falei inúmeras vezes, isso quando a gente não briga, nós adultos,
acabamos perdendo a paciência, às vezes alterando a voz com a criança, criando um confronto, né? Um confronto que não vai levar a nada. Por quê? Porque na próxima aula online a criança vai fazer a mesma coisa. Então a gente precisa aí de estratégias, de mecanismos para que a gente vá contribuindo com a criança para que ela consiga processar essa nova demanda. Primeira coisa, vamos pensar que nesse momento a criança não precisa sofrer mais pressão do que a de ficar em casa. Tudo bem? Então vamos pensar em algumas coisas. Quando a criança começa a fazer a birra, quando ela começa a ficar irritada, angustiada, porque ela não quer prestar atenção, que ela não quer participar da aula online, ao invés de nós adultos falarmos para ela o que ela tem que fazer, tente o inverso. Converse com ela e pergunte: você sabe o que você tem que fazer? Qual é a sua obrigação? Qual é a sua responsabilidade com os estudos? Segunda coisa, ela está angustiada, ela está irritada. Você já parou para pensar por que ela está irritada? Por que ela está angustiada? Pergunte a ela. Faça com que ela diga, né, o que está incomodando na aula online. O porquê que ela não quer participar dessa aula online. Vocês já pensaram que ela pode estar angustiada, irritada, porque ela sente falta dos colegas, ou porque ela sente falta da professora, ela sente falta dessa rotina escolar que ela não está podendo vivenciar? Pergunte a ela então, o que é que você está sentindo? Se ela falar que ela está sentindo falta do amiguinho, faça a pergunta, o que nós podemos fazer para resolver isso? Por quê? É importante que a criança se insira nesse contexto de resolução de problemas, de resolução dos conflitos. E não que os conflitos sejam resolvidos por terceiros, por outras pessoas, né? Então, se ela não conseguir pensar em nada, pergunte a ela o que ela acha de marcar uma chamada de vídeo com a criança que ela está com saudade, para que eles possam conversar. Isso vai ser bem legal para ela. Terceira coisa, rotinas específicas. A criança, ela se sente mais segura diante de rotinas centradas. Isso não quer dizer que você vai ficar todo o tempo falando o que ela tem e o que ela não tem que fazer. Eu fiz um outro videozinho sobre regras negociáveis e regras não negociáveis que vocês podem acompanhar lá no meu canal. É importante que as crianças elas consigam visualizar o que elas têm que fazer e aquilo que ela pode escolher fazer. Se possível, deixe isso bem visível para ela. Faça um cartaz com post-its ou até mesmo com imagens do que ela pode fazer e do que ela não pode fazer. Vai ficar muito mais fácil para ela incorporar essas informações. Quarta atitude que a gente pode ter. Já viram a criança que quando ela senta para fazer a aula online, ela quer que nós fiquemos com ela. Ela quer ter o pai, a mãe presente, compartilhando esse momento junto com ela. E é importante que a gente crie na criança, desenvolva, né, a autonomia. Você pode tentar aí fazer alguns acordos com ela, né? Então, dizer a ela, olha, né, acolher essa criança. Olha, eu entendo que você quer que eu fique com você nesse momento, né? Mas a mamãe e o papai também têm algumas atividades importantes para fazer. Nós temos os nossos trabalhos e você tem as suas atividades. Vamos fazer o seguinte, eu fico um pouquinho aqui com você e depois eu vou fazer as minhas atividades. Mas, se você precisar de alguma coisa, eu estou por aqui, é só você me chamar. Mostrar para a criança que você está disponível a ajudá-la, mas que não existe a necessidade que a gente fique o tempo todo com ela. O que provavelmente vai acontecer? A criança, para testar se você está disponível mesmo a atendê-la, toda hora ela vai te chamar. E é claro que
a atitude mais coerente seria retomar a acolhida, ou seja, dizer a ela de novo o que ela está precisando, e se você perceber que o que ela está querendo é só a sua presença ali, você pode dizer para ela: vamos lá, você está com alguma dificuldade ou você quer que a mamãe e o papai fiquem aqui com você? Deixe que ela verbalize esses sentimentos. Se ela disser, e que muito provavelmente ela vai dizer, que é porque ela quer que a mamãe e o papai fiquem ali com ela, você vai retomar o seu discurso. Tudo bem, eu sei que você quer, né, que eu fique aqui presente com você, mas vamos lá, você realmente está tendo dificuldade? Eu tenho certeza que essa atividade você é capaz de fazer. Faça com que a criança se sinta segura, que ela tenha confiança no que ela está fazendo. Ou seja, aqui é um processo de repetição, mas percebam que não é uma repetição sistemática. Esse processo eu vou fazendo de acordo com as demandas que a criança vai me dando. Uma hora ela pode falar que ela está insegura porque realmente ela não sabe a tarefa. Um outro momento, porque realmente ela quer ter a presença da mãe, ela está se sentindo mais fragilizada. Na minha opinião, todo esse processo de construção, que é um processo dialógico, né, porque ele é baseado no diálogo e não na repetição sistemática, ele favorece muito mais do que a aprendizagem dos conteúdos escolares nesse momento. Sabe por quê? Porque esse processo, ele permite a construção de habilidades que são muito importantes para a criança. E quais são elas? Primeira, capacidade de organizar o seu comportamento para iniciativa. Habilidade de organizar as ações, os pensamentos, alterar, manipular, deixar para depois, manter um determinado aprendizado. Então essas ações ela consegue fazer organizadamente. E também ela tem a capacidade de autorregular-se. Ou seja, ela consegue perceber que um comportamento ele não está sendo adequado e ela, por ela mesma, ela consegue organizar esse comportamento. Essas habilidades, elas são fundamentais para que a gente possa aprender os conteúdos escolares. Ou seja, para que eu aprenda o que a escola está querendo me ensinar, eu preciso ter essas habilidades. Com essas habilidades, eu aprendo qualquer conteúdo escolar. É preciso pensar que a criança muito estressada, muito angustiada, ela não aprende. E não é porque ela não tem capacidade de aprender. É porque o foco atencional dela está dividido. Está dividido entre os conteúdos escolares e entre a angústia que ela está tendo naquele momento. Então é importante que a gente pense em tentar minimizar um pouquinho essas condições da criança. Espero ter colaborado com vocês e se vocês gostaram desse vídeo, fiquem à vontade para compartilhar. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações dos conteúdos que a gente faz semanalmente.